Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma aula e na aula de hoje nós vamos estar fazendo uma revisão de matemática e que vão auxiliar vocês bastante na hora de estudar para as avaliações. Então, hoje a gente vai estar retomando aí, relembrando um assunto sobre figuras simétricas. Então, vocês vão estar fazendo o uso do livro de vocês, o módulo 4, só que vocês só usarão na atividade. A revisão em si está aqui no vídeo, então é interessante que vocês assistam até o fim. Então, a gente vai estar falando agora sobre figuras simétricas. Então, eu vou tentar ser objetiva na hora de explicar, tá? Que é para vocês compreenderem. Figuras simétricas. Vocês estão observando aí 3 imagens, né? Notem que existe uma linha verde bem no meio de cada figura, certo? Se vocês observarem bem, tem uma linha verde. Essa linha verde, ela divide cada uma dessas figuras em duas partes iguais, tá? Ela está no centro da figura, dividindo-a em duas partes iguais. Podemos dizer que essas figuras, elas são simétricas em relação à linha verde. Como assim? Significa que se por um acaso nós dobrarmos essas figuras, cada uma delas, ao longo da linha verde, elas vão ter aí as suas partes sobrepostas. Ou seja, elas ficaram exatamente uma sobre a outra. Significa aí que ambos os lados são iguais e na hora que eu dobrar, elas vão ficar uma sobre a outra. Então, nesses casos, a linha verde recebe o nome de eixo de simetria. Quando é possível nós dobrarmos uma figura de maneira que suas partes, coincidam, dizemos que ela é simétrica, ou seja, apresenta uma simetria. Então, aqui, por exemplo, tem o desenho de uma boneca feita de papel, certo? Que foi feita uma linha imaginária aí para separar ela em duas partes iguais, tá? O lado esquerdo e o lado direito, se você dobrar ao meio, elas vão ficar sobrepostas, vão ficar iguais, né? E o nome dessa linha que separa é eixo de simetria. Agora, vocês têm aí algumas figuras que elas são simétricas em relação à linha verde. Mas existem algumas aí que não são. Então, vocês vão me ajudar aqui, tá? Vocês vão observar aí da casa de vocês. Qual dessas figuras aí, elas possuem simetria? Observem que cada uma delas tem uma linha verde, traçando bem no meio da figura, ok? Eu posso estar traçando essa linha, pessoal, tanto na horizontal como na vertical. Pode ser em pé e pode ser deitado, tá? Por exemplo, essa primeira figura aqui, o eixo foi traçado na vertical, né? Tá em pé a linha verde. E eu observo que se eu dobrar a figura, ela vai estar sobreposta sobre a outra parte. Então, essa primeira figura, ela é simétrica. O carro. Se vocês observarem o carro, se ele for dobrado ao meio, ele quer saber se vai haver aí, as duas partes vão ser sobrepostas. Será que se eu dobrar vai acontecer isso? Se sim, né? Então, o carro também é simétrico. A mesma coisa com essa figura de baixo, também é simétrica. Do avião, né? O avião, vocês estão vendo que a linha verde está traçada nessa posição que eu estou apontando aqui. Se eu dobrar também o avião ao meio, de acordo com a linha que foi traçada, eu também terei uma figura simétrica. A caneta, pessoal, ela já é um pouco diferente, né? A caneta está aí, a linha está na horizontal, deitada. Só que a tampa da caneta vai impedir que, ao dobrar, né? Vamos supor que é uma caneta aí desenhada num papel, ao dobrar, não vai ficar igual. Um lado vai ficar diferente do outro. Então, quando um lado ficar diferente do outro, significa que não é simétrico. Portanto, a caneta não tem simetria. Já esse círculo de baixo, pela aí que vocês observam, ele também é simétrico. Então, simetria é isso. Quando uma figura é separada por um eixo, né, uma linha traçada no centro da figura. Se ambas as partes forem iguais ao ser dobradas, eu tenho aí uma figura simétrica. Por exemplo, aqui vocês têm dois exemplos. Letra A e B, né, são desenhos em uma malha quadriculada e que ele vai, trazer aí somente uma das partes da figura. Sobra para você fazer a parte da direita aqui de cada uma. Então, se eu for fazer a parte da direita, eu tenho que seguir cada quadradinho desse aí, da mesma forma que está aparecendo para mim.
Então, eu tenho que fazer o teto, né? Isso aqui é uma casa, eu tenho que fazer o teto, a janela, as paredes, seguindo exatamente. Claro, também é a mesma cor. Então, como que ficaria? Aí, a minha figura separada por um eixo. Essa linha preta aí, indicada com a letra E, é o eixo. A mesma coisa com essa letra B. Pronto. É isso, pessoal. Então, vocês têm uma atividade da página 175 e 176, do 1 ao 4. A nossa explicação aqui, ela não precisa ser muito grande, exagerada. É bem objetiva. Acredito que vocês tenham compreendido que existem aí as figuras simétricas que são separadas por eixos. Uma figura simétrica pode possuir mais de um eixo? Pode, pessoal. Uma figura simétrica pode possuir mais de um eixo. Então, aí na questão 1, ele quer que vocês marquem com um X as figuras nas quais é possível traçar eixos de simetria, em plural. Então, pode ser que tenha figura que tenha mais de um eixo, ou seja, mais de uma linha. Então, vocês vão estar marcando um X aí nas figuras que, ao possuir um eixo, elas vão ser iguais. Então, a primeira figura, se eu traçar um eixo nessa posição, em pé, as figuras não vão ser sobrepostas, elas não vão ser iguais, o lado direito e o esquerdo. Da mesma forma, se eu colocar a linha na horizontal. Aí, no caso, eu vou ter duas figuras com eixos de simetria que, se eu dobrar, elas vão ser iguais, tá bom? Na questão 2, é parecido com esse exemplo que eu trouxe alguns minutinhos atrás. Em cada item desse aí, vocês vão completar as figuras de maneira que elas sejam simétricas em relação ao eixo, né? Vocês estão vendo que só tem metade da figura, vocês vão completar a outra metade, seguindo do mesmo jeito. Tentem fazer com as mesmas cores, tá bom? Que é para ficar exatamente correto, tem que estar com as mesmas cores. Pronto, chegamos aqui na questão 3, onde eu queria falar, né? Que ele pede para vocês desenharem as linhas necessárias nas malhas quadriculadas para que as figuras de cada item sejam simétricas. Então, vocês têm a figura A e B. Na figura A, tá faltando alguns eixos, ou seja, algumas linhas aí para serem traçadas. Então, eu vou estar traçando as linhas aí na figura A e B e vocês vão completar nessas aqui da frente. Por exemplo, na letra A, o primeiro eixo vai ser esse de baixo. Observem que ele não tinha, mas esse daqui já tinha. Então, eu vou e desenho. Pronto. Agora, eu vou desenhar na letra A as outras linhas que estão faltando, de acordo com a segunda figura, que são esses que estão nessa posição. Estão vendo? Eles não tinham, aí eu vou lá e coloco. Então, vocês também vão colocar aí no caderno, aliás, no livro de vocês, tá bom? A mesma coisa com a letra B, né? Tem alguns traços que ele tem nessa figura, mas não tem na primeira. Então, vamos ver aí, ó. Vamos fechar todos os espaços dessa maneira. Então, na figura B, estavam faltando 3 tracinhos e vocês vão estar desenhando esses mesmos tracinhos aqui na segunda figura. Vocês vão comparar, vocês vão observar essas duas figuras da letra A e B e vão tentar fazer igual aqui nas figuras da frente, tá certo? É para vocês desenharem também as linhas que estão faltando aqui nas duas figuras. É só vocês olharem para a figura A e fazer aqui na letra A também, e olharem para a figura B e fazerem aqui nessa que está faltando. Bem simples. Na questão 4, pessoal, também é só para vocês circularem, tá? A opção correta, em que Bruna dobrou e recortou uma folha conforme o indicado. Então, ela tinha aí uma folha, depois ela dobrou ao meio. Quando já estava dobrada ao meio, ela dobrou novamente. E depois fez 2 cortes aí de forma retangular, fazendo com que a folha parecesse a letra E. Aí, no fim, ela abriu essa folha e ela viu que formou algumas figuras. Aí, vocês vão circular a figura que a Bruna obteve ao desdobrar a folha após o recorte. Então, depois que ela dobrou a folha toda, recortou, abriu, quando ela abriu, o que foi que ela encontrou? Qual foi o desenho que ela teve? Se vocês quiserem fazer o teste com alguma folha que vocês têm aí, vocês podem fazer. Aí, vocês vão circular. Vocês têm 3 opções e vocês vão estar circulando. Viu como a atividade de hoje é bem bacana, bem breve, é mais para vocês compreenderem essa questão aí da simetria, das figuras simétricas. Então, estejam exercitando, tá bom? Bons estudos para vocês e a gente se encontra na próxima.